Queridos, nós vamos expor o capítulo 2 de Ruth. O texto vai ser todo o capítulo, do versículo 1 ao 23. E o título dessa mensagem é Coincidência? Não. Soberana providência de Deus. Afinal, todas as coisas cooperam. O texto diz o seguinte: Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente. Pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vai, minha filha. Respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher as espigas atrás dos ceifeiros. Por acaso entrou justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros: o Senhor esteja com vocês. Eles responderam: o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao rapaz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu: é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes, após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está de pé até agora, só sentou-se um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela se inclinou e, prostrada, rosto em terra, exclamou: porque achei favor aos seus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira. Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra. Depois que você perdeu o marido, como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver com um povo que pouco conhecia. O Senhor lhe retribua o que você tem feito. Que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. E disse ela: continue eu a ser acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou sua serva, e eu sequer sou como uma de suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá, pega um pedaço de pão e molhe-o no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tortados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para colher, Boaz deu estas ordens a seus servos: mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Pelo contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair para que elas as recolha e não a impeçam. E assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha juntado, quase uma arroba de cevada. Carregou para o povoado, e sua sogra viu o quanto ela havia recolhido quando Ruth trouxe-lhe e lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. Onde você colheu hoje? A sogra lhe perguntou. Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal, bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou: aquele homem é nosso parente, é um de nossos resgatadores. Continuou Ruth, a moabita: pois ele mesmo me disse também:
fique com os meus ceifeiros até que terminem toda a minha colheita. E Noemi aconselhou a sua nora Ruth: é melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha. Noutra lavoura poderiam molestá-la. Assim Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas até acabarem as colheitas de cevada e de trigo. Entretanto, ela ficou morando com a sua sogra. Queridos, na introdução dessa ministração, eu vou apresentar a vocês de forma bem resumida o primeiro capítulo. E após isso entrarei na exposição deste capítulo 2. E como já vimos anteriormente, o livro ele inicia narrando sobre uma família de hebreus, onde o pai Elimeleque, a mãe Noemi e seus filhos homens Malom e Quilion. E estes eles saem de Belém, da sua terra. Belém era conhecida como a casa do pão. E isto porque havia muita fome acontecendo por lá, em Judá. A família migrou e dirigiu-se então para as terras de Moabe, uma terra de estrangeiros. E o fato aconteceu porque o momento existia ali naquele momento algo muito ruim acontecendo. As dificuldades eram extremas, havia muita aflição. E Elimeleque, com toda a sua família, ao invés de permanecer em sua terra, ainda que diante tanta fome, e confiar nas promessas do seu Deus, ao contrário, ele foi buscar ajuda e socorro nas terras estrangeiras, nas terras inimigas. E este fato ocorreu no tempo de Juízes. E no tempo de Juízes, o povo prevaricava, estava vivendo de forma desobediente, traindo ao Senhor, traindo a aliança que o Senhor havia feito com eles. E este era o motivo, justamente porque havia fome em Judá, havia fome em Israel, por conta da desobediência. Pois foi dessa forma que Jesus castigou aquele povo. Foi dessa forma que Jesus pôs em prática o castigo que já havia prometido. E por quê? Pela rebeldia do seu povo. E Elimeleque, ele vem então, depois de estar em Moabe, ele vem a morrer. E seus filhos se casam com mulheres moabitas, Malom com Ruth e Quilion com Orfa. E aqui está mais um erro cometido, pois os moabitas eram um povo com os quais Israel não deveria se associar. Os moabitas, segundo a lei, não deveriam ser recebidos na Assembleia do Senhor até a 10ª geração. Contudo, queridos, podemos ver aqui em Ruth que a graça de Deus operou na vida de Ruth, operou na vida daquela gentia, daquela moabita, pois sendo ela uma moabita, contudo o seu bisneto, e sabe quem era o bisneto dela, Gabi? Quem foi? Davi. Só até a 10ª geração poderiam acessar a Assembleia dos Santos. Contudo, Davi foi feito rei de Israel e era a 2ª geração. A graça de Deus foi sobre a vida de Ruth. Davi tornou-se rei de Israel. E ao fim, Malom e Quilion, após passado quase uma década, eles também vieram a óbito, eles morreram. E o que acontece? Eles deixam sua mãe Noemi
juntamente com suas esposas estrangeiras, sozinhos. Ou seja, ali se formava um trio de viúvas. E Noemi tomou ciência que Deus havia abrandado sua ira sobre Israel e estava provendo alimento para Judá. Dessa forma, eles retornaram a Belém, e suas noras estavam prontas também a querer segui-la. Contudo, Noemi tentou desencorajá-las a segui-las, a irem atrás dela, a ir junto com ela para Belém. Noemi mostrou que isso não teria proveito nenhum para suas vidas. Ia ser algo sem qualquer futuro. Isso não iria trazer nenhum proveito para elas. Visto que Noemi já não tinha mais filhos. E também, ela também não poderia mais ser desposada, porque já estava velha. E portanto, ela disse: olha, não me sigam, não façam isso, fiquem aqui. E assim Orfa, uma de suas noras, se convenceu disso. E então a deixou. Contudo, Noemi, ou Ruth, não a quis deixar, ainda que diante de toda a insistência de Noemi, a sua sogra. E conseguimos aqui ver as diferentes atitudes dessas três mulheres viúvas. Noemi sentiu-se completamente entristecida. Ela se sentiu muito triste por ter sido tirado dela o que ela sentia mais alegria, aonde ela colocava toda a expectativa e esperança da sua vida, aonde ela tinha completa felicidade, aonde ela achava que aquilo iria preencher e sustentá-la por toda a sua vida, seu marido, sua família. Ela estava triste por isso. E aquilo em que ela colocava toda a sua esperança se foi. Morreram todos os três homens da sua vida: seu esposo e seus dois filhos. Sua esperança acabou. Orfa, após refletir sobre o que sua sogra havia lhe dito, tomou a decisão de deixá-la, concordando que seria de fato o melhor a fazer. De fato, eu não vou ficar com ela, isso não vai ter futuro. Como diz a história, vai ser dois pobres, um batendo na porta do outro. Então tomou a decisão de deixá-la, e assim o fez. Ou seja, Orfa mostrou-se acomodada com a sua vida e escolhe entregar-se a estes acontecimentos. Não resolve reagir a isso. Achou muito mais prático simplesmente concordar com tudo. Por outro lado, Ruth foi abnegada. Ela despojou-se de si próprio pelo amor que sentia sua sogra. Ela negou-se a si por amor a outro. Ao decidir seguir por uma nova caminhada com Noemi, com toda certeza Ruth sabia que teria muitos percalços, haveriam muitos enfrentamentos, haveriam desertos, dificuldades. Ela sabia que as duas estariam sozinhas. E portanto, facilidade alguma existiria, ao contrário, muita dificuldade. Contudo, com um amor sacrificial, decidiu ficar com sua sogra. Ainda que diante de todos os motivos expostos por sua sogra para que ela viesse a deixá-la, assim como fez Orfa. E dentro de sua declaração de amor à sogra, Ruth escolheu o mesmo destino. Vejam bem o que ela faz. Ela escolhe o mesmo destino. Ela escolhe a mesma habitação, aonde morar
eu irei morar contigo. Se é debaixo da ponte viveremos. O caminho que tu seguires, seguirei contigo. O meu povo, o teu povo será o meu povo. O mesmo lugar em que você será sepultada, ali também eu serei. E sabe o que Ruth ainda fez? Ela virou as costas aos seus deuses. Ela era adoradora de deuses pagãos. Ela virou as costas aos seus deuses e escolheu o Deus de Israel, o Deus da sua sogra. Então, queridos, Noemi, vendo quão decidida estava sua fiel nora, seguiram então as duas para Belém. O povo lá em Belém, vendo Noemi, perguntavam se de fato era ela. E Noemi, como o Naamã colocou aqui, Noemi tem um significado de agradável. Assim, quando ela escutou as outras mulheres cochichando, ou falando até alto, não sei, ou perguntando, é você, Noemi? A elas ela disse o seguinte: não me chame de Noemi, me chame de Mara, que significa amarga. Pois o Deus Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias parti, e de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Noemi, queridos, voltou viúva e sem filhos. Noemi voltou em completa pobreza. Assim faz o Deus com todos que são seus. Quando são rebeldes, quando fogem do propósito de Deus, ou tentam fugir, é assim que Deus faz. Quando passam a ser arrogantes, presunçosos, orgulhosos, Deus os abate. Podemos até fazer nossas escolhas erradas, queridos. Podemos sermos rebeldes, Evaldo. Podemos tomar decisões erradas de forma desobediente. Podemos seguir pelos caminhos que nós escolhemos e que não são os de Deus. Entretanto, o Senhor nos fará voltar ao seu caminho. O Senhor fará nos voltar ao seu propósito, de mãos vazias e sob sua pesada e abençoadora disciplina. Não é maldita disciplina, não, é abençoada disciplina. Se assim é povo de Deus. Ruth, versículo 1, o 22, que é o último versículo, diz assim: elas chegaram, o último versículo do capítulo 1 diz: elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Queridos, Noemi e Ruth chegaram a Belém exatamente no início da colheita da cevada. Exatamente. Que sorte, que grande coincidência. Um povo com fome, passando necessidades, chega a Alisson exatamente no dia e no tempo da colheita. Coincidência, sorte? Não, queridos. Nem sorte e nem coincidência. Contudo, jamais passara na mente de Ruth que em todas estas coisas havia aqui um soberano propósito de Deus a ser realizado. E muitas vezes somos nós. Andamos assim, dessa forma, dementes. Deus fazendo o seu trabalho para fim dos seus propósitos, e nós vendo as coisas acontecerem, um detalhe ali, outro acolá, e não conseguimos enxergar.
Assim era Ruth. Naquele momento ela não entendia. Ela não viu o que estava acontecendo. Ruth vivenciou todas estas circunstâncias em sua vida. Coisas que estavam completamente, de fato, fora daquilo que ela tinha imaginado para si. Não, ela nunca imaginou. Ela nunca imaginou enviuvar. Ela nunca imaginou o seu sogro também morrer. Não, ela nunca imaginou passar fome. E de fato, não foi sorte e nem tampouco azar. Não foi coincidência e nem tampouco obra do acaso, mas tão somente a realização dos planos de Deus, percorrendo pelo caminho do desfecho, por Ele mesmo projetado em seu coração desde a fundação do mundo. Observemos então algumas verdades nesse texto do capítulo 2. E nós vamos ler agora os versículos 1 ao 3 do capítulo 2. Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente, pertencia à clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas do campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Por acaso entrou justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era da clã de Elimeleque. Então, queridos, a colheita da cevada havia dado início. E Ruth pediu à sua amada sogra e o fez de forma determinada. Fez de forma diligentemente, ou seja, de forma responsável. Ela precisava cuidar da sua sogra, assisti-la, prover. Ela fez esse pedido à sua sogra respeitosamente. Ela que ainda trazendo a provisão para casa, mas ela respeitava a sua sogra. Ela era dedicada. E assim ela pede para ir ao campo participar da respiga. E o que é respiga? Apanhar o que ficou no campo logo após a colheita. O que iam deixando cair. No livro de Deuteronômio, no capítulo 24, versículo 19, diz assim: quando vocês estiverem fazendo a colheita de sua lavoura e deixarem um feixe de trigo para trás, não voltem para apanhá-lo. Deixem-no para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho de suas mãos. Aqui era uma ordem. Aqui era uma lei. Os israelitas deviam tratar os estrangeiros, os órfãos e as viúvas com equidade, com retidão, com misericórdia. O fruto do seu trabalho deveria glorificar a Deus. Ou seja, o dinheiro deles tinha que glorificar a Deus. Assim como todo o dinheiro de um crente tem que glorificar a Deus. Em especial ajudando aqueles necessitados, os que precisam. E era algo, aqui está algo que Deus sempre primou. Embora não fosse o propósito de Cristo vir à terra, mas Jesus Cristo sempre alimentou os necessitados, ou não? Ele só não disse, foi para isso que eu vim. Quando pensaram que era para isso que eu vim, ele botou tudo para correr. Os ceifadores não podiam
Gabi, colher todo o campo completamente. Inclusive, diz que num campo ele deixava os cantos do campo sem colher. E uma vez que eles passassem por uma carreira de colheita dos pés de trigos, e ali no que fossem abraçando aqueles feixes, e alguns fossem caindo, eles não poderiam, eram proibidos de voltar para apanhar aqueles feixes, para que os necessitados que vinham atrás dele colhessem. Ou respigassem. Isso deveria ser feito não somente na colheita do trigo ou da cevada, mas também da vinha e da oliveira. Os israelitas deviam sempre trazer em mente, ou seja, não deveriam nunca esquecer quão pobres foram, quão carentes eles foram, quão opressos eles foram no passado, quando eles vivenciaram lá no Egito, quando eles eram escravos de Faraó. E dessa forma eles deveriam serem generosos com aqueles que naquele momento eram necessitados, como também eles foram. Eles deveriam ser ali misericordiosos com os viajantes, com os órfãos e com as viúvas, com aqueles que sofriam. E queridos, igualmente deve trazer sempre em mente, ou seja, não deve se esquecer, jamais se esquecer, todo cristão. E sabe por quê? Porque ele também foi. E o Egito representa justamente o quê? A escravidão. O faraó representa quem? Satanás. E um cristão, todo aquele que conheceu a Cristo, se o conheceu, se o Espírito Santo de Deus habita em seu ser, todo cristão, ele foi liberto do Egito e do faraó, ou seja, do pecado, da escravidão do pecado e das amarras de Satanás. Então todo cristão, ele não pode deixar de se lembrar, tem que estar aqui na sua mente, e assim sempre oferecer aquilo que de graça recebeu, e oferecer da mesma forma de graça. E hoje eu postei no nosso grupo um testemunho de um pastor anglicano, um pastor inglês, que eles, antes de se converter, ele era um traficante de pessoas, era um traficante de escravos. Quem viu hoje isso aí no grupo? Viu não, Gabi? Acredito que poucos viram. Geralmente se vê mais quando eu posto tomando sorvete com a família na praia. Aí tem curtida. Ou então fazendo oi. Um pastor, ele era um pastor, antes de ser pastor, antes de se converter, ele era um traficante de escravos. Isso aconteceu, Gabi, quando ele recebeu Cristo em sua vida, ele fez um quadro. E pegou esse quadro e colocou na lareira da sua casa, na sua sala, para quando ali ele se sentasse, ele sempre olhasse e nunca saísse da sua mente o que ele recebeu do Senhor. E sabe qual o texto que ele colocou? Deuteronômio 24, versículo 22. Lembre-se de que vocês foram escravos no Egito. Por isso lhes ordeno que façam tudo isso. O quê?
dá de graça o que de graça recebeu. Proclamar o Evangelho, falar de Cristo, ter misericórdia pelas almas. Então, queridos, Ruth, tomando ciência dessa lei, ela vai aos campos de cevada e vai lá para a fim de respigar, de colher o que cai pelo chão. O texto diz assim: por acaso entrou justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Nesta versão, que é a NVI, tem por acaso. Na versão Ara, Almeida revisada, tem caiu-lhe em sorte. Porém, eu prefiro a versão King James Fiel, de 1611, que diz assim: e aconteceu dela se encontrar em uma parte do campo pertencente a Boaz. Na tua, tem alguma diferença? Casualmente também é usado, tem isso. Eu prefiro essa. Nem fala por sorte, nem casual, nem por acaso. Simplesmente ele diz: e aconteceu dela se encontrar. E sabe por quê, queridos? Porque com Deus não existe sorte. Com Deus não existe coincidência. Com Deus não existe acaso. Com Deus o que existe é providência e soberana providência. Amém, glória a Deus. Portanto, não foi sorte ou coisa parecida que levou Ruth a chegar em Belém na época da colheita. Não, não foi. E se desse um azar? E aí, onde é que Davi ia nascer? Se ela, como uma estrangeira, andando pelos caminhos, a mercê do perigo de alguns homens, de grupos de homens, que lá cercarem, estuprá-la e matá-la. E aí, Davi ia nascer onde? E a raiz de Davi? E Jesus Cristo? E outra coisa, e a palavra? Seria mentirosa? Não existe acaso para Deus. Amém, glória a Deus. Aquilo que nós, pobres seres humanos, tomamos como obra do acaso ou da sorte, Evaldo, é tão somente a soberana providência de Deus para o cumprimento do seu propósito. Louvado seja Deus. Jó olhou para Deus, Deus disse: farei assim, 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 assim. E aí, o que é que tu acha? Bem sei que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Pensamos como ínfimos terrenos. Ínfimos. Pequenininhos. Nós pensamos que as coisas andam como um barco à deriva no alto mar. Um barco à deriva, um barco à vela à deriva. Como é um barco à deriva? Não tem vento, está parado. E o barco fica ali. Fica só. A água parece aquele espelho. E nós ficamos pensando isso, que as coisas andam como um barco quando está em alto mar, e que o destino desse barco está completamente à mercê das correntezas da água, está completamente à mercê dos ventos e de outras manifestações. Porém, queridos, o destino de um barco à deriva pode até estar condicionado a estas coisas. No entanto, lembremos-nos que Deus é Ele quem dita como o vento deve soprar. Aleluia. Se à direita ou à esquerda,
se de forma forte ou fraca, ou se mesmo, para. É Ele quem diz, mar, se move. É porque nós somos pequenos demais. Ele é o Criador de tudo e de todos. Ele é o Criador de tudo e tudo está sob o domínio de sua poderosa mão. Aleluia. Quantas vidas temos conhecimento que sofreram mudanças radicais e extremas no estalar de dedos, e tudo porque Deus tinha propósito nestas vidas. Se lembra da tua vida, crente? Foi assim, mudou tudo. Pensava isso, pensando agora nisso. Tinha vontade por aquilo, agora a vontade não é essa mais. Tinha Deus simplesmente como uma religião, mas agora Deus é um ser vivo e presente na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Obrigada, Pai. Da mesma forma, meus queridos, ocorreu com a vida dessas duas sofridas viúvas. Cabia elas passaram dias difíceis e amargos. Contudo, bastou um dia somente, só um dia, para que o Senhor mudasse todo o rumo de suas vidas. Aleluia, glória a Deus. Um dia. Versículo 4, agora ao 12. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam, o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros, a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu, é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está de pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Ruth, ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui, fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando, e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela se inclinou e, prostrada, rosto em terra, exclamou, porque achei favor a seus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira. Boaz respondeu, contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra. Depois que você perdeu o marido, como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal, para viver com um povo que pouco conhecia. O Senhor lhe retribua o que você tem feito. Que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Amém. Glória a Deus. Naquele exato momento, olha o que o texto diz. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. Queridos, Ruth pede a Noemi, sua sogra, para ir apanhar espigas, o que lhe foi autorizado. Havia outros campos em fase de colheita, mas Ruth chega ao campo de Boaz. Haviam outros campos. Não era só Boaz agricultor, dono de campos.
Contudo, Ruth chega ao campo de Boaz. E como diz a palavra, Boaz, naquele exato momento, chega de Belém em seu campo. Exato momento. Portanto, o Senhor a guiou exatamente para o campo de Boaz, a fim de que ela fique face a face com o homem que o Senhor havia escolhido para resgatá-la e salvá-la do seu terrível dilema. Só não enxerga Jesus nessa história quem não quer. E saber que tanta gente deturpa todo esse texto. Se preocupe. Sua fome vai acabar. Agora é só fartura. Deus vai colocar uma pessoa na sua vida. Ou Deus vai fazer assim. Ei, mulher, não se preocupa, Deus está preparando o teu varão. Um varão de carne e osso. Um mortal que pode, possivelmente, se for agraciado por Deus, vai para o céu, se não vai para o inferno. Foi nisso que Noemi se pegou. A felicidade dela estava no maridão e nos filhos. Amém. Tem algum problema nisso? Nenhum. Só não pode ser a nossa maior esperança como cristão que somos. Que maridão está hoje. Daqui a pouco. Jesus vai e leva. Os filhos estão hoje. E depois? Assim, queridos, quando Boaz chega ao seu campo, ele quer logo saber quem é Ruth, não é outra pessoa não. Quem são aquelas outras servas que estão ali? Como é que está aqui o plantio? A colheita está grande. Me diga uma coisa, será que hoje chove? Ele quer saber quem é Ruth. O seu capataz deu-lhe a informação que tratava-se de quem? Da nora de Noemi. O seu capataz disse: ela é moabita. E ela há pouco chegou com sua nora Noemi de Moabe. Disse-lhe que lhe havia pedido para respigar no campo, no que o capataz consentiu. E disse também que tratava-se de uma mulher disposta no trabalho, correta, justa. E Boaz aproximou-se de Ruth e de forma muito respeitosa, de forma gentil, convidou-a para que não fosse a outro campo, mas que continuasse a respigar no dele. Como também disse-lhe que podia beber da água dos seus servos. Ao ouvir de Boaz todos esses benefícios que ele, de forma compassiva, misericordiosa, estava lhe dando e ela recebendo, então perguntou a ele: por que achei favor aos seus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, um estrangeiro? Parafraseando, podemos ver aqui Boaz respondendo assim: cara e estimada Ruth, chegou ao meu conhecimento o seu testemunho de vida. Sei, portanto, da sua integridade, do seu coração bondoso, e que você tem um coração maravilhoso. Sei que você é uma mulher honesta, confiável e fiel. Sei o que você fez e tem feito pela sua sogra. E após isso, Boaz faz uma rápida oração, abençoando-a. E ó, essa bênção como foi: o Senhor lhe retribua o que você tem feito, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor. O Deus de Israel
sob cujas asas você veio buscar refúgio. Aleluia. Glória a Deus, meu Pai. Porque você entendeu que é misericórdia, misericórdia você vai receber. Porque você me buscou proteção em mim, debaixo das minhas asas você ficará. Porque você entendeu e você afirma que nada mereceu e nem merece. É Ruth que diz aqui. Porque achei favor aos seus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo. Como sempre eu me lembro desse texto, o centurião, Jesus vindo ao encontro dele para ajudá-lo na sua necessidade, e ele olhando e diz, mais ou menos como Ruth diz, porque o Senhor vem para cá, eu não mereço. Porque o Senhor vem entrar na minha casa, eu não sou digno. Eu sou um estrangeiro. Ruth diz, eu sou um estrangeiro. Ela diz, eu sou uma pecadora. Miserável pecador. Podemos enxergar muito claramente que Boaz reconheceu em Ruth uma mulher que em sua terra adorava deuses pagãos, mas que os rejeitou, tornando agora para um único Deus vivo de Israel. Ruth ficou muito admirada com essa forma gentil, com essa forma bondosa, com quem ela foi da forma como ela foi tratada por Boaz. Boaz teve admiração por aquela mulher, porque Boaz olhou o seu caráter. Boaz não sabia nem que cor era ela, mas Boaz sabia de boas informações sobre a vida dela. Boaz sabia que ela era uma mulher de Deus. E aí, as pessoas que têm nos conhecido têm visto em que? Em mim, em você, homens e mulheres de Deus? Que caráter as pessoas têm encontrado em nós? Qual? Versículo 13 ao 16. E disse ela, continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou sua serva, e eu sequer sou como uma de suas servas. Mais um momento de humildade. Na hora da refeição, Boaz lhe disse, venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher, Boaz deu estas ordens aos seus servos: mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Pelo contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair, para que ela as recolha e não a impeça. Boaz tratou Ruth graciosamente. Boaz ficou muito impressionado com Ruth. Ruth tocou o seu coração com sua vida, com sua verdade, com sua humildade. É isso que um pecador deve fazer diante de Deus, diante do Evangelho, diante da palavra dele. Não é tocar a Deus com palavras e simplesmente palavras, mas tocar a Deus com a verdade de sua vida, se humilhando diante de Deus e reconhecendo quem é e quem é Deus. Boaz convidou Ruth para sentar-se à mesa.
Boaz orientou seus ceifeiros para que propositalmente deixasse cair no chão mais espigas para que elas as colhessem. Boaz levantou-se em favor de Ruth, protegendo-a e fez provisão para a sua vida antes mesmo de casar com ela. O que mostra um retrato puro de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo vem a nós, de forma misericordiosa se apresenta e nos oferece a riqueza da sua graça. E por quê? Porque nós chegamos diante dele e nos humilhamos. Porque nós chegamos diante dele e reconhecemos que somos pobres, miseráveis, desgraçados e depravados pecadores. Incapazes de nos justificar dos nossos pecados. E somente em Cristo Jesus reconhecemos que Ele é a justiça que nos justifica. Amém. E assim recebemos dele a graça, a salvação eterna, um favor imerecido. Ele é o noivo e nós somos a noiva. O casamento ainda não está posto. O noivo vem buscar a noiva. Aleluia. Mas antes do noivo vir buscar a noiva, o noivo abençoa a noiva ricamente com a riqueza de suas graças. Oh glória! Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Obrigada, meu Deus. É como diz o pentecostal, é Cristo purinho, irmão. Aleluia. Só não vê Cristo aqui quem não quer. Como observamos no texto, Boaz sabe tudo sobre Ruth antes mesmo de encontrá-la. Ele proveu graciosamente a Ruth o que ela carecia, o que ela precisava. Ele proveu bênçãos presentes e futuras. Aleluia. Versículo 15 e 16. Bênçãos presentes e futuras. E diante da forma cheia de graça que Boaz a tratou, previmos aqui, ou seja, vemos antes, previamente, previmos aqui a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ruth, no versículo 10, fez tudo quanto encanta o coração de Deus. Olha o que ela faz no versículo 10. Ela se inclinou e, prostrada rosto em terra, exclamou: porque achei favor aos seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira, uma pecadora. Eita, Jesus. Obrigada, meu Deus. O livro de Ruth nos mostra uma sublime e maravilhosa verdade, que Deus é o único provedor de nossa salvação. Somente Deus. Aleluia. Jeová Jireh, o Deus da provisão da salvação. E neste livro podemos enxergar em Boaz a figura de Cristo. Amém. Boaz é o único familiar. Isso lembra o quê? O único filho. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu único filho. Era o único familiar que podia ajudar e resgatar aquela família. A Ruth. Mas ao mesmo tempo que ele é o único, não há nada que possa obrigar.
Assim como Ruth entende que não merece absolutamente nada do que também está recebendo. Nem ele é obrigado. Ao tempo que Ruth, por ter recebido, ela sabe que não merecia. Como também nós, como cristãos, sabemos que não merecemos. Versículo 17. E assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha juntado, quase uma arroba de cevada. No final de um dia de trabalho, Ruth debulhou o que colheu na lavoura, dando aqui um resultado excelente, quase uma arroba de cevada. E Boaz, nesse texto, serve como exemplo das maravilhas de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus se derrama sobre os pecadores com muita compaixão, assim como Boaz foi compassivo com Ruth, sem nada ela merecer, como mostra no versículo 8 e 9. Da mesma forma como Jesus nos conhece de forma perfeita, mesmo sem nós conhecê-lo, Boaz tinha muitas informações de Ruth, ainda que nunca o tivesse visto. Versículo 11. Boaz olhou para Ruth com misericórdia, olhou com bondade, se viu a Ruth em todas as suas necessidades, suprindo-as completamente. Amém. A oferta de Deus pelo pecador é completa e suficiente para nos livrar do inferno. E concedeu-lhe provisão imediata e garantia no futuro. Oh, glória. Versículo 15 e 16. Boaz agiu com graça. Boaz teve misericórdia e teve compaixão. Boaz concedeu-lhe graça. Boaz, em sua figura, nesse relato, aponta de forma categórica para a cruz, para nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Vamos lá? Carregou, versículo 18 ao 23. Carregou para o povoado, e sua sogra viu quanto ela havia recolhido, quando Ruth trouxe e lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. Onde você colheu hoje? A sogra lhe perguntou: onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou. Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou: aquele homem é nosso parente, é um dos nossos resgatadores. Continuou Ruth a moabita: pois ele mesmo me disse também, fique com os meus ceifeiros até que terminem toda a minha colheita. E Noemi aconselhou a sua nora Ruth: é melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha. Noutra lavoura poderiam molestá-lo. Assim Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas, até acabarem as colheitas de cevada e de trigo. Entretanto, ela ficou morando com sua sogra. Enxergamos aqui também o operar de Deus na vida de Noemi, através de Ruth. Como Noemi chegou em Belém? Amarga, cheia de ranço, entristecida.
deformado, com sua mente adoecida. Ruth é usada por Deus na vida de Noemi. Deus é soberano. Ele usa quem quer. Ele usa quem apraz. Ruth foi instrumento de Deus na vida de Noemi, e assim Noemi deixa a amargura da sua vida. Ela abre os olhos e muito possivelmente, me lembra aqui de Salomão, ela deve ter dito: poxa, só pensei besteira. Ele esteve sempre comigo. Eu pensei que estava sozinho. Mas ainda que todos me esqueçam, o Deus da minha vida jamais me esquecerá. Ele sempre esteve comigo, me segurando com sua destra. Eu caída e Ele me amparando. Ele sempre esteve comigo. Eu é que me via. Porque as misericórdias do Senhor são motivo de não sermos consumidos, pois ela é eterna, ela dura para sempre, de eternidade em eternidade. E esse Senhor, o Senhor dessa misericórdia, Ele é fiel e bom. E tudo isso vem de graça, dia após dia. É graça sobre graça. E eu não mereço, mas é graça sobre graça. Deus usou uma gentia. Deus usou Ruth. Sabe para quê? Para restituir a paz numa filha dele. Em todos os propósitos do Senhor, no propósito do Senhor tem muitos propósitos. Em tudo ali Deus havia. Morreu gente, estabeleceu-se fome, perseguição e injustiça. Não que Deus tenha culpa de nada. Ele não é culpado da malignidade do homem. Mas em meio à malignidade do homem,
Ele exerce a sua misericórdia, a sua compaixão. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Ruth levou todo o cereal que havia colhido no campo para casa e contou a Noemi tudo o que aconteceu naquele dia, Noemi então discerne, a ficha cai, ela entende o que houve, o que aconteceu, e então ela torna tudo isso claro à sua querida Ruth. Ruth, não foi sorte não. Ruth, nem tão pouco azar foi. Ruth, em meio a todas as dores, Ruth, em meio a todas as perdas que eu e que você vivemos, Deus estava, como sempre, no controle de tudo. Ruth, o projeto desenhado e arquitetado na prancheta do coração do Senhor estava e está somente se desenrolando como de fato deveria acontecer. Noemi entendeu que Boaz era o presente mais próximo do falecido e também o parente. Ela entendeu que seria ali, por meio dele, de Boaz, que Deus iria trabalhar de forma sublime na vida da sua nora e por meio da vida da sua nora, na sua também. E assim ela orienta a Ruth que não saia dos campos de Boaz, mas que continue apanhando as espigas lá. Aleluia. Ruth, coronel Ruth, fique na presença do Senhor. Estabeleça-se perante Deus. Enfim, Noemi aprendeu como deve buscar entender os propósitos de Deus. E de forma prudente aconselhou sua nora a não ir a outro campo, senão ao campo de Boaz. Afinal, Boaz agiu com bondade. Boaz agiu com misericórdia. Boaz agiu com compaixão para com Ruth. Não cabe. É inentendível. Como é que poderia ela agir de outra maneira? Como é que poderia ela, de forma desrespeitosa, rejeitar a provisão graciosa de Boaz, procurando outro campo? Aleluia, glória a Deus, obrigada, Senhor. Da mesma forma, somos nós. Nós, cristãos, que fomos providos no campo da graça de Deus, por meio de Cristo Jesus.
devemos nos afastar. Não devemos nos virar as costas para a provisão de misericórdia, de compaixão e amor de nosso Senhor, para buscarmos satisfação nas muitas coisas que o mundo oferece nos seus campos cheios de prazeres finitos, efêmeros, passageiros, que é hoje e amanhã não é. É incompreensível. Assim como é incompreensível que Ruth fosse a outro campo senão de Boaz, aonde ela recebeu misericórdia e graça. É incompreensível que um cristão ele busque outros campos, os campos do mundo, e rejeite a Cristo, a quem ele diz que recebeu dele misericórdia e graça. Muito provavelmente, muito provavelmente, esse que disse que recebeu misericórdia e graça, na verdade ele nunca o recebeu. Porque de outra forma, ele não iria rejeitar o Deus da provisão dessa graça. Ainda que apareça momentos difíceis, ainda que pareça a nós que os campos estejam desertos, ainda que os campos não estejam produzindo, porém coloquemos todos nós achados no campo da misericórdia e da graça de Deus a confiança nesse Deus, o Deus da salvação. E lembremos, não há coincidência, irmã Marlieta. O que há é soberana providência de Deus. Eu ontem, na verdade segunda-feira, eu recebi uma grande providência de Deus. Preparar essa mensagem. Obrigado. Deus usa quem Ele quer usar, e principalmente os seus santos, os seus salvos, os seus remidos. Não há coincidência, mas só soberana providência de Deus. Porque afinal nós sabemos, não sabemos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Vamos louvar ao Senhor.